Olá, pessoal. Bem, então chegamos ao final desse certame do jogo e nesse vídeo aqui vamos fazer para vocês uma evolução, ou mostrar a evolução das pontuações conforme os critérios estabelecidos pelo jogo. Vocês se recordam que no início vocês estabeleceram objetivos estratégicos, né, na sua visão estratégica de empresa, e a partir das pontuações obtidas e os pesos que vocês atribuíram a cada objetivo, é feita então a contabilização total de pontos e a definição do ranking. Bom, então começamos aqui com a liderança na região 1. Nós temos aqui a média de todos os períodos de venda nessa região. Observamos aqui que a Triplo 3 Iver teve 25,4% de média e teve, por isso, 7 pontos, porque foi a primeira colocada. A Natuair teve 24,8%, bem próximo, né? Foi a segunda colocada, teve 6 pontos. A Ecobrisa ficou em terceiro lugar, com 16,2,28, teve 5 pontos. Sustentar, quarto lugar, com 4 pontos, 13,7%. Quinta colocada, Ecoterma, 10,85, 3 pontos. A sexta colocada, a Termion, com 7,8, 2 pontos. E a sétima colocada nesse critério, a Ambiclima, com 1% praticamente, e teve assim, então, 1 ponto. Então, reparem que as porcentagens indicam somente a classificação, e a pontuação é dada por essa classificação. Primeira colocada, 7 pontos, segunda colocada, 6 pontos, e assim por diante. Bem, agora temos os pesos que cada empresa atribuiu. Então, vamos ver o exemplo das primeiras. A Triplo teve aqui 5 pontos de peso, então temos a multiplicação 7 por 5 e dá 35 pontos. Sai assim na frente, porque também as demais não atribuíram pesos maiores, né? Somente a Ecoterma atribuiu um peso 6 de médio para alto, mas teve apenas 3 pontos, então somou 18 nesse quesito. E assim por diante. Alguns destaques aqui. A Ambiclima, que ficou em sétimo lugar, ela atribuiu um peso baixo, né? 3 pontos apenas, né? E ok, isso é uma coerência, isso não seria algo que pudéssemos dizer assim, afetou significativamente o desempenho, porque entendemos que não estava nas estratégias desta empresa se dedicar à região 1. E tudo bem, ficou na sétima posição. Claro que posições melhores dá pontuação maior, mas há uma coerência estratégica. Ah, por outro lado, o extremo oposto, a Triplo, teve aqui a primeira colocação e atribuiu um peso mediano de 5. Bem, se ela atribuiu, bom, tendo a estratégia dela, a princípio também não seria nada significativo, mas se aqui tivesse atribuído peso 8, por exemplo, teria tido uma pontuação maior. Mas pode ser que ela tenha estrategicamente se dedicado a outra região. Veremos a seguir. Enfim, veja como é importante que vocês tenham conseguido atingir colocações boas, né? Naquilo que vocês atribuíram pesos elevados. Essa coerência estratégica, ela é muito valorizada nesse jogo. Bom, vamos para o próximo, região 2. Nós temos agora aqui a Ambiclima em primeiro, né? Olha, 7 pontos, né? A Natuera em segundo, a Ecoterma em terceiro e assim por diante. Os pesos atribuídos, então, temos aqui Ambiclima, olha que bacana, né? 7 pontos e teve peso 7, né? Um peso alto. Teve, assim, 49 pontos e avança bastante aqui na pontuação. A, a Sustentar, veja aqui que atribuiu um peso 8, mas ficou numa posição intermediária. Isto sim impacta
no desempenho final da empresa. Tá? Colocou muitos pontos em um critério que foi de desempenho mediano. A Ecoterma também, né, teve aqui uma terceira colocação com peso 7. Isso teve, assim, um certo grau de influência. Bom, Natuer, 6 pontos, é a segunda colocada, teve um peso de médio para alto. Se tivesse atribuído um peso maior, poderia sim ter aproveitado essa segunda posição, mas temos que ver realmente é o cômputo geral, né? Se ela atribuiu uma preferência por outro critério, né? Tudo bem. Enfim, nesse ponto do jogo, nós temos algumas empresas se destacando, né? Como a Natuer, pela uma pontuação já à frente interessante, a Ecoterma, 53, a Ambiclima, 52. Mas o terceiro critério de liderança em vendas, no conjunto das lideranças, é que vai ser mais significativo. Então, vamos ver, né? Na liderança da região 3, nós temos a Ecobrisa em primeiro, 7 pontos, a Triplo em segundo, com 6 pontos, e a Ambiclima em terceiro, com 5 pontos. Os pesos atribuídos, né? A Triplo teve peso 7, né? Peso alto, uma segunda colocação, muito bem, né? Se saiu bem nisso. A Ecobrisa, olha, a primeira colocada na região 3 e deu peso 8, sensacional para esta empresa. Ela marcou um golaço, porque aqui nós temos a maior condição de pontuação num critério. Então, só aqui ela já somou 56 pontos, veja. Então, a empresa estava um pouco mais atrás e deu uma arrancada aqui. Bom, nesse ponto do jogo, nós então temos a Triplo em primeiro, a Natuera em segundo, pontuações bem próximas, um pouquinho só mais atrás a Ecobrisa, junto com a Ambiclima. E essas 4 empresas estão fazendo aqui o pelotão de frente, né? As demais empresas já ficando um pouco para trás, e a Termione, né? Estão ficando aí um pouco mais distante de todas as outras. Bom, agora vamos para critérios, né, na área econômico-financeira. Faturamento. Então, a Natuer foi a que mais faturou, né? 16 milhões. Tá? A Ambiclima em segundo com 15 milhões e a Triplo em terceiro com 5 pontos. Tá? Bom, os pesos atribuídos ao critério faturamento são pontuações, né? Algumas baixas, outras medianas, tá? Um pouco mais medianas, né? 6 pontos, então de médio para alto. E aí nós temos que a Natuer, não, neste quesito, não conseguiu aproveitar esse primeiro lugar, como poderia, porque atribuiu apenas um peso 3. Ok, se ela também foi bem colocada nos demais quesitos, não tem problema, ela atribuiu um peso maior em outros, mas foi bem nos outros também, maravilha. Caso contrário, tenha cometido um erro estratégico, porque foi muito bem num faturamento, e se não foi tão bem na lucratividade no patrimônio líquido, e atribuiu pesos maiores lá, aí teve uma inversão de ação estratégica, e isso prejudicaria no jogo, né, o desempenho. Um outro destaque que pode ser feito aqui também, Ambiclima, segunda colocada, também teve uma pontuação aqui, um peso mediano, vale também o mesmo raciocínio. A Triplo teve uma pontuação terceira colocada, a pontuação mediana, ok. As demais, por terem colocado uma pontuação pequena, as que colocaram peso pequeno e tiveram pontuação baixa, ok, estrategicamente estão coerentes, né? A Termione aqui pode ter sofrido um pouco, porque teve apenas 2 pontos e um peso de médio para alto, quer dizer, gastou peso numa, e não teve assim, um bom resultado em termos de colocação. E isso impacta bastante no desempenho. Bom, vamos ver então lucratividade.
E aí a Triplo foi a primeira colocada em lucratividade, a Natuera em segundo e a Ecoterma em terceiro. Os pesos atribuídos, ah, temos aqui a Triplo colocou um peso mediano, então poderia ter tido, né, um resultado melhor se tivesse colocado um peso maior aqui. A Natuer colocou um peso elevado, ele ficou em segundo lugar, ok, né? É um bom desempenho. Destaque para Sustentar, que deu peso 8 e ficou na quinta colocação. Isso prejudicou bastante, né, a pontuação final. Ah, que mais podemos destacar? Bom, Ecoterma teve uma terceira colocação, peso 7, ok, está próximo, né? Ecobrisa já um pouquinho distante, né? Tem uma colocação intermediária e um peso elevado aqui. Bom, vamos para o patrimônio líquido, fechando esta série. Triplo liderança em patrimônio líquido, né? Primeira colocada, Natuer em segundo, 5 milhões. E nós temos a Ecobrisa em terceiro, né, 4 milhões e meio. Pesos atribuídos, então aqui vemos que a maioria das empresas colocou um peso mediano, tá? Sustentar colocou um peso baixo e teve uma colocação baixa também aqui, ok, teve aqui uma coerência estratégica. A Ambiclima colocou um peso mais elevado, ficou numa posição de quarto lugar, intermediária, aqui também impactou bem o seu desempenho. E chegamos ao final dessa trinca, né, de critérios econômicos financeiros, já com posições muito definidas. A Triplo em primeiro com 179, seguida muito de perto pela Natuer, em segundo lugar com 175, e essas duas empresas disparam na frente nesses quesitos. A Ecobrisa em terceiro, em quarto, um pouquinho atrás, a Ambiclima em quinto e assim sucessivamente, né? A Termione, né, já ficando bem mais atrás, até aqui. Bom, agora nós vamos entrar para a trinca de critérios, onde vocês não atribuíam pesos, mas era peso 5 para todas as empresas. Então, as decisões ligadas à sustentabilidade ambiental. É muito importante que vocês verifiquem no relatório que o jogo, o simulador, proporciona a vocês, por que que determinada empresa não teve 5 pontos, que é o máximo, né? Então, Termione, que teve 3,7, Natuer, que teve 3,7, Ambiclima, que também teve 3,7, e Ecobrisa, que teve 4,3. Voltem às decisões que vocês tomaram sobre efluentes, licença ambiental, etc. ali. Ah, o que que o jogo está dizendo que poderia ter sido uma decisão mais adequada para vocês tomarem de acordo com o que se entende hoje como melhores preocupações das empresas com relação à sustentabilidade do meio ambiente? Peso 5 para todos, então, e temos aí uma nova totalização. Ah, não houve mudanças aqui nas colocações, a Triplo continua em primeiro, aumentando um pouquinho a sua distância em relação à Natuer. E no pelotão secundário aqui, a Ecobrisa continua também com a sua vantagem em relação à Ambiclima. As posições, então, vão se definindo praticamente, não temos perspectivas de mudanças. Talvez aqui entre a Ecoterma e a Sustentar, que poderá ter alguma mudança, talvez as pontuações estão relativamente próximas, tá? Como também poderia acontecer aqui no pelotão da frente. As questões ligadas à sustentabilidade social e práticas trabalhistas. Novamente, vejam aqui as pontuações obtidas em pintura, questão de rotatividade de mão de obra, incluindo vendedores e operários. Temos aqui as somas, né, obtidas pelas empresas, e as pontuações atribuídas, então, né, que é uma média, né,
de tudo, desses dois critérios aqui. Então, mais uma vez, importante, aqui são todas as empresas que devem verificar o porquê não tiveram pontuação máxima, tá? Nós vemos que na questão da cabine de pintura, tivemos empresas que tiveram pontuação 5, a Ecoterra teve uma pontuação 4 e a Sustentar teve pontuação 1. Então, principalmente a equipe da Sustentar, vejam por que o jogo atribuiu a vocês essa pontuação em relação às decisões que vocês tomaram, ou a decisão que vocês tomaram com relação ao evento da pintura. E também as demais, todas as empresas, quais foram os problemas ligados à rotatividade de pessoal que vocês tiveram, na adequação da quantidade de mão de obra, normalmente é isso que acaba acontecendo, né? Excesso de mão de obra também causa desconforto nos funcionários. Então, vejam, né, quais foram os erros cometidos aqui na questão de adequação do pessoal e prática trabalhista. Bom, peso 5 para todos. E aí, as totalizações. Temos aqui alguns avanços, não houve mudança nas colocações, e vamos para o último critério, que é de sociedade, né? Liderança em sustentabilidade social, direitos humanos e sociedade. Então, tivemos diversos, né, itens com relação à negociação coletiva. Veja a Termione, né, o que pode ter acontecido ali, para não ter tido pontuação 5. No uso de mão de obra infantil, Ecobrisa, dá uma olhada, reavaliem também a decisão que tomaram com relação a esse uso, né? Questão de citação, todos foram muito bem, né? Articulação com relação a empresas, formação de cartel, tá? Isso aqui se refere à formação de cartel principalmente, tá? Então, sustentar e ambiclima também, observe as observações, seria uma redundância, né? Verifiquem, né, as observações que o simulador faz a respeito da decisão que tomaram. Bom, temos aí, então, após pontuações, os pesos atribuídos e chegamos ao final, sem nenhuma surpresa, né? Triplo, né? Parabéns pela primeira colocação e também pela pontuação obtida em relação aos demais certames. É uma pontuação significativa, é uma das maiores até hoje, tá? Parabéns, equipe da Triplo, parabéns, equipe Natuer. Se essa pontuação, 233,5, também estaria entre as maiores pontuações do jogo, tá? Ecobrisa em terceiro, parabéns. E parabéns a todos por terem participado do jogo e, principalmente, se conseguiram abstrair do jogo todo o aprendizado que ele proporciona. Esse é o verdadeiro ganho. Bom, amanhã, no nosso seminário, nós nos encontramos pessoalmente e ali poderemos, então, discutir um pouco mais aspectos do jogo e muitas outras coisas mais interessantes durante o seminário. Ok, gente, é isso aí. Até amanhã.